Boa tarde a todos. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Meu povo de Deus, eu tô sumida porque eu fiz uma cirurgia nos olhos, né? E aí eu não tive como vir aqui estar fazendo os vídeos diariamente. Mas hoje eu tô com esse óculos porque ele é de grau, né? E eu consigo ler, porque meus olhos ainda não estão muito bons, mas eu ansiava por trazer a palavra de Deus aqui para vocês, porque quando eu trago a palavra de Deus para vocês, eu também me alimento. E eu estava sentindo muita falta desse alimento diário, porque eu não estava conseguindo nem ler. Mas eu vim aqui para trazer mais um dia a palavra de Deus para vocês. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu consagro a Ti este vídeo, Pai. Eu peço a presença do Seu Santo, amado Espírito Santo aqui. Senhor, Espírito Santo de Deus, fala comigo, fala por mim, fala conosco, fala através de mim. Que esta palavra possa trazer vida aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. E hoje a palavra que eu quero trazer para vocês está no livro de 1 de João, no capítulo 4, a partir do verso 7. Se eu errar aqui na hora da leitura, vocês tenham um pouco de paciência, porque eu ainda não estou 100% das vistas. Mas nós temos que trazer a palavra de Deus, independente da situação em que estivermos, né? E estou aqui mais uma vez para trazer essa palavra ao seu coração. 1 de João 4. O subtítulo diz: Deus é amor. Amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então a palavra de Deus vem nos dizer que Deus é amor, que nós que somos nascidos de Deus, nós temos que ter o amor dentro de nós, porque se nós não amarmos, nós não somos de Deus, porque o próprio Deus é o amor, o próprio Deus é o amor. Deus mostrou quanto nos amou ao enviar seu Filho único ao mundo para que, por meio dele, tenhamos vida. É nisto que consiste o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como sacrifício para o perdão de nossos pecados. Deus nos amou de uma tal forma que Ele enviou seu Filho único, que estava à destra com Ele, que estava ao seu lado, que estava com Ele na criação do mundo, para nossa salvação, para perdão dos nossos pecados, para a restauração da sua comunhão conosco. Deus, desde o início dos tempos, desde que houve o pecado através da vida de Adão e Eva, Deus vem procurando restituir este amor. Primeiro foi com Noé, após ele levantou os juízes, os profetas, os reis, e ele vem falando continuamente ao seu povo na restauração deste amor, e o povo vem fazendo-se de surdo, de cego, não quis ouvir, até que Deus ofereceu como sacrifício seu Filho único, como sacrifício santo e perfeito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A palavra de Deus vem nos dizer em João 3,16, porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Cristo é a expressão do amor de Deus por nós, porque Ele ofereceu o seu Filho como sacrifício para que nós pudéssemos voltar a ter um relacionamento genuíno com Ele. E continuando aqui, amados, visto que Deus tanto nos amou, certamente devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Mas se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor chega em nós, a expressão plena. Então, a expressão plena do amor é nosso amor refletido para o próximo, para a vida dos nossos irmãos em Cristo Jesus. Deus nos deu o seu Espírito como prova de que permanecemos nele e ele em nós. Além disso, vimos com os próprios olhos e agora testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo.
aquele que declara que Jesus é o Filho de Deus. Deus permanece nele e ele em Deus. Sabemos quanto Deus nos ama e confiamos no seu amor. Nós temos que ter confiança no amor de Deus. Se tem uma coisa que tem que estar intrínseca dentro de nós, é o amor de Deus, é o amor do Senhor Jesus. Porque quando nós confessamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós confessamos o amor de Deus por nós, nós confessamos o amor do Senhor Jesus por nós. Nós não vimos o Senhor Jesus morrer naquela cruz, nós não vimos a Deus, mas nós cremos, porque a fé é o firme fundamento das coisas que esperamos e a vista daquela que não vemos. Em Hebreus 11, a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram a aprovação de Deus. Pela fé entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim, o que se vê originou-se daquilo que não se vê. Então, ter fé é crer no Senhor Jesus, é crer que Deus nos ama, é crer que Ele enviou o seu único Filho para que fosse restaurada a nossa comunhão com o Pai. Ele nos ama um amor tão infinito, um amor tão sublime. É um amor que não tem explicação. Qual de nós poderia ser capaz de entregar a vida do nosso filho por amor na vida de um estranho? Qual de nós seríamos capazes de sacrifício tão perfeito se não fosse o Pai através do seu amor? Deus é amor, e quem permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. À medida que permanecemos em Deus, nosso amor se torna mais perfeito. Quanto mais nós conhecemos a Deus, quanto mais nós lemos a palavra, quanto mais nós buscamos no nosso secreto por Deus, pelo Senhor Jesus, mais nós nos aproximamos do seu amor, mais nós sentimos o seu amor por nós. Assim teremos confiança no dia do julgamento, pois vivemos como Jesus viveu neste mundo. Esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo o medo. Se temos medo é porque tememos o castigo, e isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. O perfeito amor lança fora todo medo, porque nós não devemos temer, porque nós temos um Deus fiel, nós temos o Senhor Jesus que se entregou por nós àquela cruz, e essa vida que ela é passageira, ela é apenas um vislumbre do que nós encontraremos na presença de Deus quando o Senhor Jesus voltar, ou se nós formos antes, se partirmos antes, nos encontraremos com Cristo na glória. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirma, amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Pois se não amamos nosso irmão, a quem vemos, como amaremos a Deus a quem não vemos? Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também aos seus irmãos. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Como nós podemos dizer que amamos a Deus, mas tratamos mal o nosso próximo, mas tratamos mal o nosso irmão, tratamos com crueldade, não somos capazes de fazer uma obra de bondade, de fazer uma doação, de ajudar quando o irmão pede ajuda? Como nós podemos dizer que estamos em Cristo se não vemos as dificuldades e as necessidades dos órfãos, das viúvas, dos estrangeiros, daqueles que perecem por falta neste mundo? Como nós podemos dizer que amamos a Deus se não conseguimos amar aquele que está do nosso lado? Se nós não amamos aquele que está do nosso lado, aquele a quem nós vemos, como podemos dizer que amamos a Deus que não vemos, que amamos o Senhor Jesus que não vimos Ele se entregar ali naquela cruz? O perfeito amor lança fora todo medo. E amor é isso, é você ajudar o seu irmão, é você amar o seu irmão, não apenas com palavras bonitas, mas com atitudes, com gestos.
com gesto de gratidão, porque Deus não fica devendo nada a ninguém. Cada vez que você ajuda o seu irmão, você está colocando uma pedra na coroa da vida. E Deus te recompensa ali na frente. No versículo 5 de 1 de João, no capítulo 3, está descrito assim: amar a Deus significa obedecer a seus mandamentos, e seus mandamentos não são difíceis, pois todo aquele que é nascido de Deus vence este mundo, e obtemos essa vitória pela fé. Quem vence a batalha contra o mundo somente quem crê que Jesus é o Filho de Deus. Nós só podemos vencer a batalha contra o mundo se nós crermos genuinamente que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele é o nosso sumo sacerdote perfeito, que Ele é o nosso único e suficiente Salvador e Senhor das nossas vidas. É só assim que nós podemos nós podemos vencer este mundo. É através do Senhor Espírito Santo, é através do amor de Deus demonstrado através da vida do seu Filho Jesus Cristo, entregue ali na cruz por mim e por você. O amor de Deus é manifesto através das nossas atitudes com o próximo, das nossas atitudes através da obediência aos mandamentos de Deus: não amar, não roubar, não adulterar, não mentir, não lançar falso testemunho. Isso representa o amor de Deus. É assim que nós podemos vencer o mundo, através do amor de Deus. E quem ama a Deus, não é difícil obedecer os mandamentos de Deus, porque nós temos temor e tremor ante a presença de Deus, temor que ao nós desobedecermos os seus mandamentos, nós perderemos a presença do Espírito Santo. O Senhor Jesus se afastará de nós e nós perderemos este amor. Não é difícil obedecer os mandamentos de Deus quando nós amamos genuinamente a Deus, ao Senhor Jesus e ao Espírito Santo. Quando nós amamos genuinamente o nosso próximo, quando nós vemos as dificuldades daquele que está ao nosso derredor. Meu irmão, creia em Deus, creia no amor do Senhor Jesus, que se entregou naquela cruz. Ele morreu naquele madeiro pela minha vida e pela sua vida. Creia, tão somente creia. E hoje, neste dia, entregue-se ao amor do Senhor Jesus. Abra o seu coração, deixe que o Espírito Santo te limpe de toda impureza, de todo pecado, através do amor do Senhor Jesus. Que o amor possa vencer todas as barreiras, que o amor seja o elo perfeito entre você, o Senhor Jesus e Deus, e que suas orações sejam direcionadas a Deus através do nome de Jesus. Peça a Deus que Ele suprirá as tuas necessidades, que Ele enviará o seu Espírito Santo para ajudá-lo nas suas fraquezas, porque a palavra de Deus nos diz que o Espírito do Senhor nos ajuda nas nossas fraquezas. E que você possa ter uma tarde abençoada em nome de Jesus. E que o amor de Jesus inunde o seu coração. Eu profetizo que o amor de Jesus entre no seu coração, entre no seu espírito, entre na sua alma em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Fiquem todos com a paz do Senhor.